começar orando, pessoal. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença, ó Pai, conhecendo, buscando um pouco mais de Ti. Peço a Deus que o Senhor esteja nos capacitando a entender a Tua palavra, que ela venha ser plantada em nosso coração e que ela possa dar frutos a 30, 60, assim por um, ó Pai. Peço, Pai, pela minha pessoa, Pai, que eu fale conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e que seja, Deus, o Teu Espírito operando através da minha boca e não apenas, ó Deus, o homem falando com suas vontades e seus desejos, Senhor. Pai, peço a Tua graça e a Tua bênção sobre todos nós nesta manhã e também no culto que começa daqui a pouco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nós vamos falar um pouco sobre a continuidade do mistério da Trindade. A gente aprendeu um pouco sobre o conceito da Trindade na primeira aula, depois a gente falou sobre a evolução histórica, de como que a igreja, como que os homens, os teólogos foram entendendo o que é esse ser, o único Deus, triuno, ao longo da história, ao longo da evolução teológica. A gente falou um pouco depois de como isso se desdobrou dentro da igreja, como a igreja passou a encarar o que é a Trindade. Hoje, para mim, ela é uma aula fundamental para o entendimento, para o vivenciar do que é a Trindade para a igreja. Porque a gente conversa muito, a gente fala sobre a Trindade, muito não, até pouco, mas a gente não consegue trazer o conceito da Trindade ou a vivência da Trindade para dentro da nossa vivência do dia a dia. O que acontece no decorrer do nosso dia a dia, como que isso impacta a minha vida. E aí a primeira provocação que eu queria trazer para vocês é a gente falar sobre a Trindade e a humanidade através dessa ótica de conhecer o que é o Deus Trino. E aí eu tenho uma pergunta que vai ser a base central da nossa aula de hoje, que é essa daí. Como conhecer ou viver de maneira consciente a realidade da Trindade define o modo como somos sociedade ou como somos igreja. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu acho que meio que servindo os papéis de cada um, né? No sentido de, tipo, Deus Pai, isso vai gerar papéis, ramificações, Deus Espírito, Deus Filho, isso talvez afete de maneiras... Legal, eu entendi o que você está querendo dizer. Você está me dizendo que eu conhecer o conceito da Trindade, eu vou saber quando um está atuando, o outro está atuando, quando eu vou orar um, quando eu vou orar outro. Legal, tem sentido, mas você concorda que é muito mais uma correção teológica do que uma vivência prática no seu dia a dia? Porque no final das contas, o próprio livro mesmo traz que Deus é um só. Então, assim, se você erroneamente orar para Jesus e você deveria teologicamente orar para Deus, Ele vai te responder, né? E é isso, é exatamente essa reflexão, essa ideia que eu quero trazer para a aula de hoje. Eu quero que a gente pense sobre isso e, se Deus quiser e permitir, a gente entenda como isso pode transformar a nossa vida como igreja. Como pode tornar a nossa igreja uma igreja relevante para a sociedade? A primeira coisa é a gente entender exatamente isso, que está escrito lá em Gênesis 1:26. Alguém pode ler para mim, por favor? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Aqui eu já trouxe uma pequena dica do que esse conceito começa a explicar para nós. O primeiro ponto e Deus disse. Eu não sou muito bom em grego, mas se você for olhar lá, o conceito, o verbo está no singular, ele está se referindo a Elohim. Então, Deus disse que é uma pessoa, mas no continuar ele vem a nossa imagem, a nossa semelhança. A primeira coisa que ele faz aqui ele traz o conceito de Trindade.
que ela já era pré-existente, mas ele também traz um conceito de pluralidade, que o homem passa a ser feito conforme essa pluralidade de Deus. E aí, para a gente entender esse conceito de pluralidade, a gente tem, acima de tudo, em primeiro momento, entender aquele videozinho que eu mandei no grupo. Quem assistiu? Você não precisava assistir. Que é pericorese. Eu fiquei mais tempo tentando decorar esse nome do que preparando a aula. Pericorese. O que significa pericorese? Significa que cada pessoa da Trindade partilha da vida das outras, de modo que em cada pessoa o ser único do único Deus é plenamente manifesto. Se vocês vissem o vídeo, e eu recomendo fortemente que vocês o vejam depois, você vai ver que essa palavra, ela traz origem à palavra coreografia. É como se a Trindade fosse uma dança divina dessas três pessoas ao entorno de um único ser, partilhando um único ser, sendo totalmente individuais, ou seja, definidos, mas sempre atuando de maneira única, uníssona, sendo apenas um ser. E esse conceito é fundamental para a gente entender o Gênesis 1:26 que está aqui. Porque se Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele, e ele é um ser pericorético, o homem foi criado para ser assim também. E a gente precisa começar a entender esse conceito para passar a viver o nosso dia a dia. As três pessoas da Trindade habitam um único ser divino. Eu acho que para a gente resumir e começar a criar um conceito, eu gostaria que vocês decorassem e ficassem com essa última frase. As três pessoas da Trindade, elas habitam um único ser divino. Bom, Deus, então, a gente passa a entender, é uma comunidade trina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Alguém pode ler para mim lá João 17, do 20 ao 26? A gente vai ler bastante o versículo hoje. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu não lembro qual aula, mas a gente já trouxe esse versículo de João 17, essa oração, trazendo um pouco do conceito da Trindade, né? Dos três habitando em um único ser, de Jesus falando a Deus que ele habitava nele e assim por diante. Aqui o que eu quero ressaltar aos nossos olhos é como que Jesus entende que o homem também tem que viver essa mesma unidade, que eu esteja neles e eles estejam em mim, que nós sejamos um assim, Pai, como tu e eu somos um. Olha como Jesus, na própria oração dele, profética, aqui no momento que ele já sabia que estava para ser crucificado, já estava ali para deixar os apóstolos para começar a obra de evangelização. Qual era a preocupação dele? Como que ele entendia que esses apóstolos conseguiriam ter sucesso em levar esse evangelho, as boas novas? É ele sendo um em Cristo e sendo um com o outro. Ele orava para que os cristãos pudessem ser um ao exibir o caráter de Deus e de Cristo. Isso é que faria o mundo crer que Deus o enviara.
essa é a unidade que faz o mundo dizer: vejo Cristo nesses cristãos como o Pai foi visto em Cristo. Pessoal, é fundamental para a existência da igreja a unidade. Igreja sem união, sem a unidade, sem essa visão, ela não é igreja. Ela é clube, ela é associação, ela é uma empresa, ela é várias coisas que você pode colocar nome, dependendo até da cor da parede, uma boate, mas ela não é igreja. Igreja, ela é união, ela é esse ente, esse corpo feito por Deus único, qual Ele é o cabeça. Bem, somos então a imagem desse Deus que é trino. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E em Gênesis 1 ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dessa maneira a gente pode entender que a gente foi feito para a pluralidade e para a unidade. Se você continuar Gênesis 1, o que ele fala? A imagem de Deus, Ele o criou. É a nossa unidade, é a nossa individualidade, com características únicas, com dons e talentos únicos. Mas homem e mulher Ele os criou. Essa é a nossa pluralidade. Lembra? Deus viu o homem sozinho e viu que aquilo não era bom. E Ele cria a mulher para que a partir da união entre eles também começassem a se definir. Olha como, eu não lembro em que aula, mas eu lembro que teve uma aula que a gente falou sobre casamento, sobre família. Olha como a família, ela é o alicerce da criação. Olha como é importante a estruturação de uma família baseada nos preceitos cristãos. Porque é através da família que Deus começa a criar na humanidade o conceito da Trindade dentro da sociedade humana, dentro da população humana. Só que tem uma questão. Que eu gostaria que fosse, e ela não está indo. Voltou. Mas tinha Gênesis 3 no meio do caminho. Eu lembro, na minha época de faculdade, de escola, a Carol vai lembrar porque ela gosta de ler, que tinha um texto, eu acho que é do Drummond, mas eu não tenho certeza. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Deus fez a história, criou o homem e estava indo tudo muito bem. Mas tinha Gênesis 3 no meio do caminho. Tirando o Marco que não pode falar, o que é Gênesis 3? Onde é queda, né? É o pecado. Foi exatamente o momento ali que nós comemos, ou melhor, Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que o pecado fez? Ele está bem explícito ali. Ele nos amarrou, ele nos prendeu, ele distorceu a criação de Deus. Aquilo pelo qual nós somos criados, a essência do que nós somos criados, foi distorcido pelo pecado. E é engraçado, ou até chega a ser um pouco irônico, que com o pecado foi instituído, o livro fala, num triunvirato em conflito. A gente existia a Trindade da perfeição, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e o pecado trouxe para nós essa tríade de conflito: o homem, Eva e a serpente, fazendo o que a humanidade mais gosta de fazer: jogar a culpa um no outro. Eu tinha um professor que falava: a culpa é minha e eu dou ela para quem eu quiser. E a partir de Adão e Eva parece que o homem adotou isso e tem um prazer em estar fazendo isso o tempo inteiro. E a partir do momento que o pecado entra na história e passa a distorcer quem nós somos, como somos e para que nós somos, passa a ter um cabo de guerra. Um cabo de guerra que começa a puxar o homem para longe do centro do que Deus quer, seja indo mais para um lado, seja indo mais para um outro. Um lado que atrai, um lado que atrai o homem para esse conceito de individualismo. Às vezes nós particularizamos de modo a tornar a diversidade divisão, que cria o individualismo. A nossa busca em achar o meu próprio eu, em achar quem eu sou, em achar os meus princípios, os meus ideais,
e me tornar diferente, me tornar distinto da sociedade que eu estou. A gente pode ver isso muito nos jovens, né? No começo ali da adolescência, querendo ser diferente. Só que a nossa sociedade tem adoecido tanto por causa do pecado, que hoje nós vemos jovens de 40, jovens de 50, e até hoje tentando se achar, tentando se encontrar, tentando colocar essa diferenciação em si, criando um mundo paralelo para si próprio. Até o próprio livro ele trata que as pessoas passam a se tornar ilhas, né? Porque ela tem a sua máquina de café, ela tem o seu cinema em casa, ela tem as suas coisas e ela passa a se fechar para o restante da humanidade, como se tivesse ali um oceano de distância entre ele e outro ser humano. E aí é como se o centro do universo ele passasse a ficar abarrotado, né? O mundo passa a girar em torno de várias pessoas ao mesmo tempo. Será que vai caber tanta gente ali? Será que vai caber tanto rei para pouco trono? Só que ao contrário disso também, a gente pode usar um termo que podemos dizer como universalismo, que é a sociedade humana se universaliza tanto que a unidade se torna uniformidade. E a gente vê isso muito comum em regimes totalitários, em que o Estado restringe a liberdade pessoal e constrange a expressão individual. O ser humano enquanto indivíduos é descartável em busca de uma causa humana individual. Aí a gente passa a ter um bem comum. E esse bem comum é tão importante, que o ser humano para o qual o bem comum foi criado passa a ser descartável a partir do momento que ele não concorda com esse bem comum, a partir do momento que a minha opinião é diferente da geral. E é tão irônico isso, porque a gente está num mundo que as pessoas tanto buscam se definir para si, que ela vai gerando um subproduto que é a conformidade. E essa conformidade você tanto vê aqui quanto vê ali, que é o que? Aquele que é díspare, aquele que é diferente daquilo que a minha ideia no individualismo, ou que o meu grupo nesse universalismo defende. Se ele é diferente, ele tem que ser expurgado, ele tem que ser expulso. E é engraçado que a gente busca tanto isso dentro desse universo, dessa sociedade nossa de consumismo, que a gente passa a entender que o tênis da marca tal é o que manda, é o legal. A roupa de marca tal é a roupa que o cara descolado, a pessoa legal, usa, é legal, é bom. Quem não usa essa marca está por fora. Percebe como que isso começa a se encaixar dentro desses conceitos? De começar a buscar uma definição de quem eu sou mesmo e não conseguir achar. E aí a gente começa a ver as pessoas brigando por causa de ideologias políticas, partidos políticos. Vocês percebem que vocês podem encaixar qualquer partido, qualquer ideologia política aqui? Seja para lá, seja para cá. E nada mais é do que uma busca incessante de tentar se definir, de tentar se encaixar dentro do mundo, de tentar se encaixar como sociedade dentro do mundo que tenha valor, que tenha resposta aos anseios do ser humano. E a gente não consegue achar. E a nossa sociedade falha nisso. E falha por quê? Porque nós somos presos pelo pecado, presos pela distorção que foi criada dentro do ser humano. E aí, eu acho que vale a pena a gente refletir e pensar que se a gente não passa a reconhecer o pecado que há em nós, a gente nunca vai conseguir se libertar. E a gente nunca vai conseguir viver a vida de Deus plenamente. É óbvio, 100% dela nós vamos viver lá com Ele, após a segunda vinda de Cristo, ou no céu, quando morrermos. Mas se a gente é feito à imagem dessa comunidade trina, nós temos uma maneira de integrar esse um individual e esse muitos. E a gente precisa disso. Nós vimos que a oração de Jesus é para que a gente fosse um, como Ele e o Pai são um. Que a gente fosse um como o Espírito Santo e Deus e Jesus são um. Qual é a chave disso? É exatamente o entendimento trinitário da pessoalidade. É exatamente esse entendimento de como eu, como ser individual, participo da comunidade de Deus e me torno um dentro dessa comunidade. Alguém pode ler essa frase para mim?
pessoas não entram simplesmente em relações umas com as outras, mas são constituídas umas pelas outras nas relações. O pai é pai porque tem um filho e assim em diante. Pai, filho e espírito não são pessoas porque operam independentemente uma das outras. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que nós chamamos Deus Pai de Deus Pai? Porque Ele tem um filho. Vamos trazer isso para a nossa vida? A partir de que momento uma mulher pode ser chamada de mãe? Por mais óbvio que essa frase pareça. Só quando ela vira mãe. E assim, a mulher ela vira mãe muito antes do que o homem vira pai, né? Porque a partir do momento que ela sabe que ela está grávida, a primeira coisa que você vê de uma mulher é ela botar a mãozinha ali na barriga no sentido de proteção. Cara, a partir daquele momento, ela passou a se definir como uma outra pessoa. Eu me encontro como homem a partir do meu relacionamento com a minha esposa e sendo pai das minhas 2 filhas. Eu passo a me definir diferente. Eu passo a ser uma pessoa diferente. E Deus quis se mostrar a nós assim. O pai sendo pai porque ele tem um filho. O filho que, aos nossos olhos, nós sabemos, das aulas que a gente teve, que a obra da salvação foi uma obra trinitária, mas que visualmente o filho veio cumprir essa obra aqui na terra pelo desejo do pai, pela criação, pela organização do pai. Percebam como que um ser define o outro, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar claramente quem é um e quem é outro? Olha, é impossível você me confundir com a Ana Lígia. Por óbvio você vai saber quem sou eu, quem é ela. Mas muitas vezes eu mesmo não sei o que é minha vontade e o que é a vontade dela. Porque a gente passa a se definir um pelo outro. Talvez a implicação que você falou no começo é a ideia de família, né? Porque Deus é uma família que se complementa, não pode ser Deus só sendo Jesus, só sendo Espírito, só sendo Pai. Mas não é só família, nós vamos chegar lá. Eu estou começando a construir exatamente esse conceito. Dentro da família a gente vai expandir ele para o restante. Abre lá, pode ler aí na tela, Atos 20:35, alguém, por favor. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O livro aqui traz uma reflexão desse texto, assim, se os relacionamentos nos definem, o papel que exerço dentro deles reflete a minha individualidade. Ou seja, aquilo que eu faço dentro do relacionamento que eu estou, e aí sim entra a sociedade, assim entra a igreja, e o exemplo mais fácil de se falar é de família, porque os papéis são claros, eu começo a exercer e começo assim refletir minha individualidade. Encontrando-nos no dar e receber. Não somos totalmente o sujeito ativo do individualismo, aquele que age, faz e acontece, e nem o objeto passivo do coletivismo, que recebe do ente coletivo o que devo fazer, como devo agir. O coração do ser humano e de sua ação é uma relação cuja dinâmica é de dar e receber. Então, a chave para a gente começar a entender essa questão trinitária dentro da sociedade humana e começar a viver essa pericorese de Deus dentro da nossa sociedade é o dar e receber. Como que eu começo a me definir e como que eu começo a receber o valor do outro? É exatamente no dar e receber. E a Bíblia ainda traz algo fundamental para nós, que mais bem-aventurado é o dar do que o receber. É quando eu começo a me entregar para essas relações humanas reais, de fé e de amor, e grave essa palavra amor, nós vamos voltar nela, que eu começo a me definir. E isso é totalmente diferente do que nós temos hoje como sociedade. Pense o seguinte, peça para uma pessoa se descrever. Qual é a primeira coisa que ela vai falar? O que ela tem de diferente.
Concorda? Eu sou ruiva, sou loira, porque a maioria das pessoas não é loira ou não é ruiva. Eu sou alto, eu sou magro, sou careca, sou barbudo. Tentando buscar algo que seja diferente do outro. E é exatamente o que Deus fala que não é necessário. Não é isso que vai te definir. O que vai te dar valor, grave isso, é o outro. É o quão importante você se torna na vida do outro. É o que te dá valor. Por isso que é um fato. Quando nós diminuímos relacionamentos vitais, nós nos desumanizamos. Quando a minha carreira, por exemplo, passa a ser mais importante do que o meu convívio com amigos, família, igreja, eu passo a perder as características do que me torna humano, do que me torna filho do Deus Trino, a imagem e a semelhança do Deus Trino, ligado às pessoas, importando um com o outro. Pode falar? Uma vez eu fui num evento de minorias, né? No caso, esse movimento era de defesa. Na época não tinha tantas siglas, né? LGBT, e agora tem outras, na infância. Aí me interessou, eu falei, vou lá, né? Vou ouvir. E aí tem um período muito interessante, né? Parece uma igreja. Eles estão te evangelizando com a causa deles. E aí tem o período dos testemunhos, que é para você ter a conexão humana com aquela verdade que está sendo dita, né? E isso poderia ser em qualquer minoria, né? A pessoa fala, porque eu sofri muito. Aí a pessoa tinha conflito com a sua identidade e sexualidade. Eu sofri. Logo, a culpa é do outro que não me aceita. Logo, eu preciso mudar a sociedade para que eu me veja bem comigo mesmo e possa me expressar como eu sou. Aí isso vai para o extremo de você me mata quando não me aceita. E a gente não percebe a distorção de tudo isso em qualquer situação. Eu quero que a sociedade me defina para que eu possa me definir e me expressar. E o que nós vemos nos princípios bíblicos é anterior. Eu já tenho uma identidade e aí eu expresso a identidade que eu já tenho. Até porque na fé cristã, todo cristão, né, que é verdadeiramente cristão, ele está em oposição à sociedade. Então a gente não pode esperar a sociedade para nos definir, porque ela não tem condição de fazer isso. Você lembra que na pergunta que eu coloquei logo no começo, depois sociedade ou igreja? Vocês vão entender exatamente como essa fala do Mário vai se encaixar nisso. Porque nós, como igreja, somos a sociedade que Deus quer que mude o mundo, trazendo o conceito de igreja, que é exatamente o que a gente vai falar agora. Nós somos refeitos à imagem da comunidade trina. Nós somos criados primeiro a gente entendeu que Deus é um Deus trino, falando ali da pericorese. Depois a gente entendeu que nós somos criados à imagem desse Deus trino. Mas aí tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra era o pecado. Esse pecado nos distorceu enquanto pessoas. Começamos a puxar para dois opostos, ora individuais, ora universais, mas nunca conseguimos chegar no cerne da questão. E aí agora nós entendemos que a obra salvadora de Jesus nos traz para sermos refeitos à imagem dessa comunidade trina. E a igreja, ela é a nova humanidade que está sendo refeita à imagem de Deus. Deus está operando no mundo inteiro? Não, ele está operando na igreja. E lógico, através da igreja operando no mundo inteiro. Mas aonde ele está refazendo a imagem dele? Dentro da igreja. Lê lá esse versículo, por favor, alguém. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Participamos da comunidade trinitária porque estamos unidos a Jesus pelo Espírito. Pelo Espírito estamos em Cristo e Cristo está em nós. Talvez essa seja a melhor imagem que possamos ter da vida pericorética da Trindade.
ser habitado pelo Espírito, não significa que existe uma cavidade em nosso coração que brilha com a presença do Espírito. É como se o Espírito compartilhasse conosco do mesmo espaço. Mediante o Espírito, Cristo habita em nós. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. E nesse corpo há a habitação do Espírito, há a direção do Espírito. Porque esse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo. E é quando a gente entende que a gente é parte deste corpo, parte fundamental desse corpo, nós vamos ver isso mais daqui a pouquinho, nós também entendemos que esse corpo tem um cabeça, e esse cabeça ele é direcionador. E aí nós entramos dentro do império, que é o império do Cordeiro. É engraçado que, antes da gente ler esse versículo, quando João foi arrebatado, foi levado à ilha de Patmos, arrebatado aos céus, e ele começa a ter as visões do futuro, do porvir, das cartas, uma das coisas que eu achei interessante, e depois eu fui ler e entender um pouco, é que eles estavam sofrendo perseguição. E por serem judeus, eles esperavam que o Salvador, eles tinham isso nele, viria para resgatá-los. E quando ele vai ter a primeira imagem de Jesus, isso é uma coisa minha, tá? Ele possivelmente esperaria que ele fosse ver o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso. Sabe, igual na Crônicas de Nárnia, o leão que aparece para salvar a galera? Só que ele viu um cordeiro, como se fosse morto e que agora estava vivo. Porque ele traz a imagem do perdão de Deus, a imagem da reconciliação de Deus com o homem. Lê lá o que está escrito em Apocalipse, por favor. Alguém? Depois destas coisas vi, e eis, grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha o que ele fala: depois dessas coisas, eis que vi grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eram para todos. Era indistinto da cor da pele, da beleza, da feiura, da língua, do local que morava, da condição social em que se encontrava. Era para todos. O império do Cordeiro foi feito para todos. E é engraçado que quando a gente pensa nisso, a gente passa, não sei se passa, mas muitas vezes a gente quer ter uma visão hierárquica da igreja. E quando a gente começa a enxergar a igreja, esse império do Cordeiro, numa visão trinitariana, a gente começa a ver a descentralização. E talvez esse seja um dos maiores erros que nós temos nas igrejas atuais. A igreja tem dono humano, ela tem uma cara, e a cara da igreja é a cruz, gente. A cara da igreja é Cristo. A cara da igreja não é o pastor da igreja. A cara da igreja não é o apóstolo, não é o bispo, não é seja lá o que for, o nome que for dado. Nem o prédio. Nem muito menos o prédio. A cara da igreja é Cristo. A cara da igreja são as pessoas que vivem em conformidade com a vontade de Cristo. E isso é fundamental para nós como igreja entendermos. Porque quanto mais nós, como membros da igreja, entendemos a nossa responsabilidade enquanto cristãos, mais relevantes nós nos tornamos diante da sociedade que nós estamos. E não esperamos que o outro faça, ou dando nomes, que o pastor o faça, mas nós passamos a fazer. Nós passamos a nos responsabilizarmos pelas coisas ruins que existem dentro da nossa sociedade, passamos a ser o ente de modificação através da palavra de Deus. A igreja trinitariana, ela é uma igreja descentralizada, onde cada um sabe suas responsabilidades, onde há organização, sim, mas a liderança dessa igreja é uma só, é a cabeça que é Jesus Cristo. Então, como nós vamos ser igreja? Então, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente.
E aí, tem uma frase que pegou muito para mim, está no livro, que ele diz assim: quando a igreja passa a entender isso daqui, ela não é uma unidade em culto, ela não é uma colaboração institucional. A gente não vem aqui de domingo só para cantar as mesmas músicas juntos e ouvir a mesma palavra, mas nós nos movimentamos como um corpo, com a mesma alma, com o mesmo espírito, com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo, e passamos a pensar de maneira igual. Lembra que eu falei no começo? Se a gente vem aqui só para estar todo mundo bonitinho junto, nós somos um clube, nós somos uma associação. E vamos combinar? Tem clubes com uma estrutura muito melhor do que a nossa. O que faz nós sermos relevantes é o que nos move aqui dentro. É o que realmente traz a verdade para dentro de nós. A igreja é a instituição humana chamada em Cristo e no Espírito para refletir ou ecoar na terra a comunhão que é Deus na eternidade. A igreja, portanto, é chamada a ser um ser de pessoas em relação, que recebe sua característica de comunhão em virtude de sua relação com Deus, sendo assim capaz de refletir no mundo o algo deste ser. São pessoas em comunhão que recebem do Deus Todo-Poderoso esse Espírito que move a cada um de nós da mesma maneira. Mas somos todos iguais? Somos todos do mesmo jeito? Perdemos com isso a nossa individualidade? Quem sabe o que está escrito lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 30? Se puder abrir junto comigo. Está todo mundo lá? Se puder cada um ler um versículo, porque como é bastante, começa lendo o Dani, vai indo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como vocês o veriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça, aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim de que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar, todos falam em línguas,
Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Eu ia colocar uma foto do Mário dizendo aqui: o óbvio tem que ser dito. Direitos autorais, né? É por isso que eu não coloquei, eu vou ter que pagar. Até pensei depois em colocar aqui o óbvio. Depois eu pensei em colocar aqui: o óbvio tem que ser lido. Porque depois de tudo que a gente falou, quando a gente chega e para nesse texto aqui de Paulo, a gente passa a entender exatamente o que Deus quer operar com a igreja. Ora, que cada um mantenha a sua individualidade, o seu dom, o seu talento, e aquilo que você pode fazer, seja orar, seja contribuir, seja tocar música, seja falar, seja cuidar do jardim, aquilo com que você pode contribuir, você exercer em prol desse corpo. Então aí, acho que agora você começa a entender que Deus criou o homem, Ele criou aquele ente familiar, Adão e Eva, o pecado veio e destruiu. Deus faz o plano de resgate através de Jesus. E aí, quando Ele institui a igreja, Ele passa a trazer na igreja essa sociedade familiar para mudar o mundo, para constituir a visão trinitariana do que é o ser de Deus. E aí lembra a oração de Jesus lá em João 17? Para que o mundo veja que tu me enviaste, através da igreja, através da maneira como a igreja se comporta. Então sim, nós somos vitrine, sim, somos vitrine da glória de Deus, como igreja, não como seres individuais, mas exercendo dentro da nossa igreja. E eu não estou dizendo igreja evangélica batista Nova Aliança, estou dizendo igreja instituída por Deus, exercendo dentro dessa igreja o nosso dom, o nosso talento, para a honra e glória de Deus, em benefício do corpo, o corpo de Cristo. Quando um corredor ganha uma medalha, ganha uma prova, né? A medalha é colocada onde? No pescoço. Mas quem ganhou a corrida? Foi a perna ou foi o pescoço? Percebe como é uma questão pequena de se pensar, mas que se você passar a trazer ela para a questão de corpo de Cristo, ela é fundamental? Pessoal, quando um membro é honrado, todos se sentem honrados. E quando um membro sofre, todos têm que sofrer junto. Que seja para chorar junto, mas todos têm que sofrer junto. O Espírito, ele cria uma comunidade por meio da particularidade, não destruindo as diferenças. As palavras de boas novas são que em relacionamento com outras pessoas encontramos nossa humanidade, enfim, o relacionamento com um Deus relacional. E aí é através desse relacionamento que a gente passa a estar mais perto de Deus. E isso é fundamental para uma igreja subsistir, para uma igreja viver. E aí eu te faço uma pergunta: nós queremos ser uma igreja relevante? Ou melhor, nós queremos ser relevantes como igreja, mais do que ser uma igreja relevante? Ser uma igreja relevante às vezes passa aquela falsa ideia de ter um templo bonito, ou de ter o maior número de membros possível. Nós queremos ser relevantes como igreja? Sim ou não? Qual é a resposta de como ser relevante, então? Eu pedi para vocês decorarem uma palavra. Vocês lembram qual é? Esse é um conceito. Qual? Um bom aluno é diferente, né? João 13:35. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Aí aquela frase que a gente falou no começo, aquela pergunta que eu fiz no começo, eu trago ela aqui de outra maneira. Viver de maneira consciente a realidade da Trindade define o modo como somos igreja. Porque a igreja é a nova sociedade que Deus quer constituir no mundo. A igreja é a família agora que Deus instituiu aqui dentro do mundo. Então, se a gente entende a vivência
trinitariana, de relacionamento dependente, mas altamente definidos, os dons individuais, o ser individual, nós passamos a ser uma igreja relevante, guiados pelo Espírito. E aí, para finalizar, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo nisso. Coloquei essa imagem, coração para simbolizar o amor e a cruz, que é o maior símbolo de amor que a gente pode ter. E aí eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. A insígnia do discipulado cristão não é uma cruz posta ao redor do pescoço ou na lapela, ou algum tipo de roupa distintiva, um uniforme, uma boina. Qualquer um poderia professar discipulado por esses meios. A marca verdadeira de um cristão é o amor para com seus irmãos em Cristo. Isto requer poder divino, e este poder é dado somente aos que são habitados pelo Espírito Santo. Gente, essa frase define. Se você quiser aprender alguma coisa da aula de hoje, pegue essa frase. Não pegue pericorese, mas pegue essa frase. Se quiser aprender duas, aí você pega pericorese. Aí você pega pericorese também, que é importante. É o amor. E o amor cristão, o amor de Cristo, é um amor de decisão. Não é sentimento. Sentimento é paixão. Amor é decisão. Amor é mais do que decisão. Amor é uma ordem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amor é aquilo que Cristo deixou para nós. É agir em conformidade à palavra. E aí sim, as pessoas vão ver que o meio que você está, essa igreja que você está, é uma igreja diferente. Não é pelos instrumentos que ela tem, ou pela palavra bonita que o pastor fala, ou pela roupa, ou pela vida social dessa igreja, ou condição social dessa igreja, mas é pelo amor que permeia e rodeia os membros dessa igreja. E ele só rodeia, ele só permeia porque o Espírito Santo habita nessas pessoas. Essa é a grande questão do porquê entender o que é a Trindade é importante para a igreja, porque nós somos definidos uns pelos outros. Ganhamos o valor que nós temos dado pelo outro. Amém? Amém. Então, próxima aula. Semana que vem. Não é dia 17? Semana que vem, tá certo. Semana que vem. Conhecendo Deus Trino, a Trindade e a Missão, 17/11. É um professor iniciante, vê se vocês dão uma moral para ele. O menino é bom, ele está aprendendo. Amém? Estamos liberados. Não, pera, eu só queria que você voltasse um pouco. Vai voltando aí, por favor. Eu acho que... Pode continuar? Vai, pode ir. Aí, nessa parte do corpo, né, e comunidade por meio da particularidade, uma das coisas que eu vejo que nós ainda temos dificuldade, e é um assunto que eu vou pregar daqui ano que vem, né, sobre um trecho de Marcos que a gente foge um pouco, que é assim, e é um movimento muito comum. Quando eu me defendo da igreja, eu me escondo na minha família de sangue. Mas a minha família de sangue não pode moldar a minha visão de igreja. É um movimento oposto. Então, às vezes, nós olhamos para a nossa família de sangue e jogamos essas expectativas frustradas ou supridas igual para a igreja. E aí não vai funcionar. Porque o conceito de família da igreja é diferente do conceito de família individualizado que você tem como filho, como marido, como esposa. E aí dá pau entre muitas pessoas, porque elas chegam na igreja com esse buraco negro de necessidades individualizadas que nunca vai ser suprida por ninguém, porque não é para ser suprido tudo, porque as pessoas não existem para você. E aí quando a gente inverte a ordem, começa a aprender o conceito de família como igreja, que é diverso, que é limitado, aí a gente consegue se relacionar com família de uma maneira missional ou de uma maneira misericordiosa. E isso a gente fala pouco, mas o óbvio deve ser dito, né? Como você me parafraseou.
e eu me parafrasei agora, que nós precisamos voltar a textos quando Jesus fala: aquele que ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquilo ali é uma luz. Ou quando ele fala: quem é meu pai, quem é minha mãe, meus irmãos, aquele que faz a vontade de meu pai. Então, o vínculo que nós temos como igreja, por mais que tenham pessoas que se assustem, mas aqueles que têm familiares não cristãos entendem bem, ou que são rejeitados por familiares não cristãos, o vínculo como igreja é muito maior do que o vínculo como família de sangue. Em lugar nenhum da Bíblia diz que o Espírito Santo está atuando na família não cristã, como fala que o Espírito está atuando, que aí é a parte final que você colocou, na comunidade dos discípulos. E às vezes nós nos frustramos por isso, porque a gente se frustra na igreja, corre para a família de sangue e quer desabafar com pessoas que não amam a Deus contra a igreja de Deus. E não faz sentido nenhum isso. Aí a gente difama a nossa família de fé com a nossa família de sangue e nunca entende porque que a nossa família de sangue rejeita a nossa família de fé. Então, além de ser uma grande burrice prática, é um pecado e joga contra a nossa própria ideia de levar o Evangelho. Então, quantas pessoas, né, sem pai encontram pais, entre aspas, na igreja, de mulheres mais velhas que são mães, homens mais velhos? Quantas pessoas que não tiveram irmãos encontram irmãos na igreja? E quantas pessoas que não tiveram filhos e não terão encontram filhos na fé na igreja? Gente por quem pode se doar. Então a comunidade trina, ela redefine o conceito de família e ela regenera o conceito de família, porque nem todos vão ter a sua família cristã. Então para nós fica um alerta: você tem buscado na sua família de sangue o que tem que buscar na família da fé? Então talvez tenha que reorganizar. Você tem difamado a família da fé na sua família de sangue, ao invés de honrar o que é honrado, ou se calar, ou falar com a pessoa certa o assunto certo, porque isso enfraquece o nosso testemunho e isso enfraquece o nosso amor um pelos outros. Tente amar quem você fala mal o tempo todo, você não vai conseguir. Então o inverso também é verdade. Tente orar pelas pessoas que você tem mais dificuldade, Deus vai te dar amor por elas. Então eu acho que está dentro desse contexto de família, né, que o Guilherme falou, e vai além. A gente precisa reaprender família a partir da fé, a partir da trindade do Evangelho. E aí sim as nossas famílias vão de fato impactar a sociedade e vão ser felizes como igreja, né? É a vontade de Deus que a família toda esteja na igreja, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto. E aí sim a gente definir família a partir do ente mais próximo, mas também como família cristã de uma maneira geral, né? Bem? Estamos liberados.